Lícia Amorim, cabeleireira dos famosos e trabalho no Lohan Hair Celebridades. Você que está assistindo a Ana Kaline Entrevista tem um presentão aqui no nosso salão. Marque o seu horário, agenda e vem aqui que a gente está esperando por você. Olá, começa agora mais uma Ana Kaline Entrevista aqui pela nossa Alt TV e também pela TV Guarulhos. A minha entrevistada de hoje, como sempre, todos os meus entrevistados têm muita história para contar. Ela é apresentadora, modelo, empresária, sofreu muito preconceito ao longo da carreira, ela vai contar tudo isso hoje. E tem aquela coisa que a gente diz, uma beleza interior e exterior. Eu estou recebendo Milene Macedo, minha amiga principalmente, eu sempre brinco, me digo que eu só recebo amigos aqui. Inimigos deixa bem longe, né? Se Deus quiser. Porque amigo sempre traz bom astral, traz coisas boas e é isso que eu quero. Mas eu quero iniciar lá atrás, né? De onde é Milene Macedo? Onde nasceu Milene Macedo? Como é que era a família da Milene Macedo? Então, bom dia a todos aqui, amigos do Alt TV, todo mundo que acompanha a Ana Kaline, como eu, né? Obrigada pelo convite, minha amiga. Realmente, nossa amizade sempre teve muito brilho, muita luz, não muita proximidade, mas sempre estivemos ali uma observando e admirando a outra, né? Sou sua fã. Eu também sou sua. Se vai começar a rasgação de seda, a gente não faz programa. Não faz programa. Mas, Ana, tudo começou quando eu nasci no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, da Gema, tô da Tijuca. E nasci no Rio, mas filha de militar. Meu pai estava nessa época no canal de Suez, estava na ilha de Chipre, ele estava comandando o batalhão em 1967 das Forças de Paz da ONU, né? Então ele é um militar, está vivo, tem mais de 80 anos, tem 3 boinas, a verde, a azul e a vermelha. E o meu pai estava, né, numa missão nessa época, e eu nasci no Rio, e assim que ele voltou, ele me conheceu com 6 meses e foi imediatamente transferido para Garanhuns. Então eu nasci no Rio de Janeiro. O meu estado foi para Garanhuns, de Recife. É de Recife, né? Ali de Pernambuco. Então, aí meu pai logo foi transferido, quando eu completei 1 ano e pouco, ele foi transferido lá para Garanhuns, e lá eu fiquei acho que até uns 2 anos, e assim fomos para Brasília. E tua mãe, o que fazia? A minha mãe, nessa época, ela não trabalhava. Era do lar, né? Nessa época ela não trabalhava, que eu saiba, ela teve os 2 filhos muito seguidos, né? Que eu tenho um irmão 1 ano mais velho que eu, Paulinho, que mora em Brasília ainda. E mamãe, assim que chegou em Brasília, que começou realmente com 2 filhos pequenos, acho que com 2, eu com 2, meu irmão com 3 anos, assim ela começou a vida dela como funcionária pública e, né, chegou a ser assessora de 4 ministros em Brasília, ministros do Trabalho, diretora das Mulheres de Carreira Jurídica, e fez uma carreira brilhante em Brasília e faleceu, infelizmente, tem 15 anos, mas deixou aí um legado, como sempre, de que nós mulheres não podemos ficar ao léu, sem trabalhar, ou sem buscar nossos sonhos, nossas aptidões, descobrir de alguma forma. E você se adaptou a Brasília? Porque todo mundo fala que Brasília é muito complicado, né? Mas você foi muito pequenininha. Eu fui muito pequenininha. Eu vou a Brasília, eu tenho morro de vontade de voltar para casa. Acho que aquela coisa da falta de umidade, as pessoas são muito frias. É verdade. Como é que foi viver nesse ambiente? Porque é um ambiente totalmente político, não tem jeito. Brasília é o coração político do Brasil. Como é que é conviver com isso? Mãe funcionária pública, pai militar e um ambiente político. Como é que foi a menina, a adolescente? Como é que foi isso para você? Olha, eu tive uma adolescência fantástica em Brasília. Primeiro que a gente, naquela época da ditadura, nós não éramos assim tão ligados. Eu era filha do militar. Eu era filha e meu pai já se tornou grandão, porque ele teve muitas estrelas, foi para a reserva como general. E ele, paraquedista, uma série de coisas, a gente sempre ficou muito tranquilo em relação àquele poder que eu tinha de ser filha dele. Claro. Né? Então, também ao mesmo tempo, tinha aquele outro lado da moeda, que você não pode fazer errado. Você tem que andar no trilho. Então, eu tive realmente
educação muito rígida. Ele era bravo? E ainda pai, estudando em colégio de freira. Eu estudei Nossa. em colégio de freira a vida inteira. Até o colégio? Até entrar no terceiro ano, no primeiro ano, que é científico, né, que a gente falava. Era primeiro colegial, agora mudou tudo. Pro colégio objetivo. Né? Então, depois eu entrei numa faculdade em Brasília, para economia, mas não concluí essa faculdade. E vim realmente depois de um tempo, de outros cursos que eu fiz, me formar em São Paulo em jornalismo. Teu irmão fez o que lá em Brasília? Meu irmão, ele é da área de educação física. Ele tem uma academia em Brasília chamada Nadarte, que tem uma rede. Ele tem a Nadarte Top, que é ali no Lago Sul, ali perto do Gilberto Salomão. E ele está lá há muitos anos, ele só tem um sócio lá, o Flávio Haddad. E eles comandam a Nadarte com alunos assim que realmente são muito fiéis. Então ele é personal, ele é professor, ele dá aula para as crianças, para deficientes, para gestantes, sabe? E para os políticos, para todo tipo de gente. E você está bem sedimentado lá, tá? Que bom. Você começou a trabalhar muito cedo ou não? Eu comecei, Ana, eu comecei a trabalhar o primeiro como um estágio, né, assim que eu entrei nessa faculdade para economia. Quantos anos você tinha, você lembra? Eu tinha 20 anos. Eu fui fazer um estágio na Fundação Petrônio Portela, no Ministério da Justiça. E fiz... Estava em Brasília, né? Estava em Brasília. E eu fui fazer esse estágio justamente porque era aquela coisa, você está fazendo uma faculdade, né? E é bom você se influenciar com algumas coisas. E para os meus pais, o meu futuro seria realmente como funcionária pública. Porque eu não tinha despertado nada assim, para medicina, para isso, para aquilo. Era de fazer curso de direito e fazer concurso público. Então era alguma coisa assim. Então a gente conseguiu, através da faculdade na época, né, eu não passei para direito, passei para economia e acabei fazendo esse estágio, fiquei 6 meses lá. E lá eu resolvi depois, a partir daí, fazer um curso de secretária executiva. Um curso que eu tenho um diploma desses cursos que você tem, DRT, né? Sim. Aí eu fui fazer um curso. Quer dizer, até a sua idade, até você nem pensou em ser modelo? Não, isso aconteceu. Que maluco. Aconteceu isso, porque, né? como filha de militar, nós frequentávamos muito Brasília, cercada de clubes, Sim. né? Então, ali no Lago Paranoá. E acabou formando as panelinhas. As panelinhas. E nós íamos para o Clube do Exército. Né? Então, lá sempre tinha um evento organizado por alguma esposa de oficial. E eles me chamavam, me viam ali na piscina, aquela coisa. Milene, vem desfilar, lá. Até que minha mãe me colocou num curso de etiqueta social, andamento, postura, aquela coisa. Caiu uma coisa no chão. Quer dizer, eu não queria que você fosse modelo, mas que você não tivesse... Não queria, mas que eu tivesse. Aí aquela coisa de ser secretária executiva, de ficar, né, contida nos gestos, de poder falar, né, de poder se gesticular. Então, aquele curso se tornou um outro curso, que foi um curso da Socila, o da Socila, Nossa. Junto com de modelo. Nossa, aquilo é muito antigo. Mas foi ontem. Parece que foi ontem. Aí, nesta época, eu fui convidada a participar do concurso de Miss Brasília. Neste convite, né, aí já falaram assim, Milene, você não quer fazer um concurso Miss Fórmula 3, Rainha das Piscinas? Isso eu falei, vamos embora, já estava... E teu pai militar, como é que encarou isso? Nunca, ele achava tudo, ele ficava muito orgulhoso. Ai, que legal, porque o militar é meio... Mas meu pai não foi, ele ficava muito orgulhoso disso. E minha mãe também, eles sempre me apoiaram. E tua mãe te acompanhava? A minha mãe me acompanhava em tudo, era tipo mãe de Miss mesmo. Não abria mão, né? Então, e eu sou a única menina, né? O meu irmão. Eu também ainda tinha aquele irmão bonitão, fortão lá para me defender, quebrar cara, assim. Então, foi muito assim. Então, eu não tive nada que causasse, porque Brasília também foi conhecida, porque a gente sabe disso, como antro de drogas, muito liberal. Tem era muita prostituição, muita droga. A corrupção já vem daquela época também. Mas nós éramos um pouco isolados disso, pelos amigos que nós tínhamos, por frequentar muito o meio dos milicos, as amizades. Você chegou a namorar algum militar? Não, nunca, não. Que interessante, porque a gente foge, né? Normalmente fica no ciclo. Eu fui ter mais namoradinho mesmo assim, lá no Objetivo, aquela coisa antes era assim, você gostava de alguém da escola, né?
Eu gostava do menino da escola, algum não sei o quê. E era tão diferente, né? A gente namorava diferente. Não tinha isso. Então eu me sentia assim muito protegida, fazia aquilo com a supervisão dos meus pais a vida inteira, né? Depois eles se separaram, meu pai foi para uma outra missão em Altamira, no sul do Pará. Casou de novo seu pai, não? Ele casou e teve várias mulheres, foi uma coisa assim, Tem outros né? irmãos? Eu sei, eu tenho meu irmão com a minha mãe, que é do casamento, e ele tem 7 filhos, né? E registrou todos, sem DNA, mas ele é uma pessoa gentil, bacana, bem, né? Do bem, né? Bom, só levaram boa parte do salário dele, mas cada um faz o que quer. Exatamente, né? Lá em cima você paga, eu sempre acho que é. Então ele tem a vida dele e a gente, quando pode, dá mais atenção. Eu não moro em Brasília, ele está lá. Mas enquanto até meus 15, 16 anos, ele foi bem presente, assim. Agora vamos voltar para os concursos de Miss. Como é que foi essa experiência? Não, aí eu fui participar, eu ganhei Rainha Ganhou das Miss Miss Brasília, não? Não, a Jaque ganhou de mim, a Jaqueline Meireles, que você recebeu aqui no Ana Kaline Entrevista. A Jaque foi ganhou de você. A Jaque ganhou, eu perdi para Miss Brasil. Pronto. Ela ganhou de mim. Uma linda, maravilhosa, Jaqueline. É linda até. As duas estão lindas até hoje. Então, na verdade, no concurso foi isso, mas eu participei de outros, porque a gente não ganha tudo na vida, né? E outra, a gente sempre sabe que tem um tipo de concurso, que tem mais um estilo de mulher, né? Mas ainda tem as marmeladas ainda. Tem as marmeladas. Eu não tô falando desse de Brasília, mas a gente já viu tanta mulher linda perder para umas que não tem nada a ver, né? Que nem diz a menina da Brasília. Então você começa a questionar, será que é sério? Será que é por aí? Por que escolheram essa? E você viveu esse mundo até Eu vivi bastante isso e numa oportunidade dessa, a minha mãe, foi quando ela parou de assessorar o último ministro que trabalhou com ela no Ministério do Trabalho, ela foi transferida para a Câmara dos Deputados. Para trabalhar no Congresso Nacional. Foi o Congresso Nacional, exatamente na Câmara, com o líder do PFL, que era o deputado José Lourenço, em português, na época. E mamãe trabalhava na liderança do PFL e nessa época ela ia muito para restaurantes, os piantelas da vida, os gafes, as baladas boas, os jantares bacanas em Brasília, uma mulher separada, independente. Sua mãe não casou de novo? Minha mãe não casou de novo, mas ela teve um grande amor na vida dela. Que bom. Ela ficou 10 anos com ele, inclusive foram os 10 últimos anos, felizes demais no coração dela, antes de falecer, antes dos 10 últimos anos. Então a Brasília, né, proporcionando esses restaurantes, essa coisa de terça, quinta-feira, eu, na Fundação Petróleo Portela, acabei indo com a mamãe no jantar em um desses restaurantes e conheci o Digênio, do Objetivo. Nossa, o dono do Objetivo. Seu Digênio. Conheci o Digênio e na mesma mesa estava o Samir Achoa, que era um deputado federal, grande criminalista do PMDB de São Paulo. E isso e aquilo, mamãe também tinha umas amizades, então falou, Milene está saindo da Fundação Petróleo Portela e ela pretende fazer concurso, fazer isso e aquilo. E eles acabaram que me chamaram para trabalhar, o deputado Samir acabou por me chamar para trabalhar com ele no gabinete dele. E você ficou quanto tempo? E eu fiquei com ele 2 anos. E foram nesses 2 anos que aconteceu a Playboy? Nesses 2 anos. Como é que aconteceu isso? Nesses 2 anos, eu já com aqueles títulos ali de isso, modelando. Você continuava modelando? Continuei. Essa coisa de modelar começou a aumentar, mas eu nunca na minha vida pensei em sair daquele mundinho ali de Brasília, só quando viajava. Claro. Mas para assim, vou morar em São Paulo, vou tentar no Rio alguma coisa, essas coisas, nunca pensei. Mas a Playboy aconteceu lá ainda? Aconteceu em Brasília. Aí eu tive que vir para cá. Mas como é que aconteceu? Aconteceu quando eu aceitei esse convite do Samir Achoa, que foi uma amizade que eu tive através do Digênio. E nessa história toda eu vim a trabalhar realmente durante a época da Constituição, da Constituinte, e nisso o deputado 88. 88, foi no outubro de 88. Então eu estava trabalhando já com o Samir, acho que desde um ano antes, e quando entrou a Constituinte, aquele movimento todo em Brasília e tudo, aquelas votações, os deputados tinham que apresentar suas emendas muito polêmicas e precisava de um número de votos para ter quórum para todo um regulamento interno, né, como a gente diz.
você ficava muito enfronhada com aquilo, você ficava muito atenta a tudo aquilo. E o deputado começou a me pedir para pegar assinaturas para as emendas dele, né, das aglutinações contra os políticos, não sei o quê, com Gaston Henrique, com vários aqui de São Paulo que eu conhecia. E nessa época, nesse momento, eu tinha que sair do gabinete no anexo 4 e ir para o plenário. Aí começou a confusão. Aí eu passava eu lá crocante, com meus 21 anos de idade. Linda. Já, né? Tava podendo, né? Mulherão, né? Grande. Assim, né? Acabou chamando atenção. Toda a idade, né? 21 anos, né? E ali toda... Eu chegava para qualquer político que era interessante. Eu imagino. Aí eu falava, olha, o senhor quer assinar aqui? E o deputado também, ele fez isso de caso pensado. Não, aí, eles não tinham como dizer não, né? Não tinham como dizer não. Aí o Mário Covas assinava, né? O Quércia, todo mundo, o Aécio, esse pessoal todo, os PTs, todo mundo assinava tudo, né? Você foi muito cantada por política? Demais. No plenário, assim, naquela época tinha muito assédio, sim, era, sabe, tinha umas coisas meio que até estranhas lá. Muita gente, né, no mesmo lugar. 500 e poucos homens no lugar. E afora. Cada um no seu poder. E poucas mulheres bonitas no Congresso, todo mundo, né? mais. Mais. E cada um no seu poder, claro. cada qual achava que você estaria realmente ali disponível. Mas baseada na educação, nessa conduta que meus pais me deram, claro. Eu nunca, na minha vida, me envolvi com nenhum político, não tive fui namorada de ninguém. E a Playboy aconteceu... Poderia. Tem tanto homem solteiro. Sim, mas lá a coisa era mais claro. Assim, eu sou casado, que estou aqui de terça a quinta, você quer ser minha amante? Né? Era bem assim. Isso, né? O solteiro disponível, isso na época era o Flávio Rocha, da Riachuelo, tinha o Aécio, já estava separado, tinha pouca coisa assim interessante. Que poderia funcionar. Mas também eu nunca olhei para eles também, viu? Eu não me interessava. Acho que minha praia era outra, mas nesse interim, a revista Playboy, um editor da revista Veja, ele me viu no plenário, causando esses burburinhos. Olha aquela moça, aquela coisa, no cafezinho. Aí ele começou a... te sondar. A olhar, um belo dia ele entrou no gabinete. E ele entrou no gabinete e quis falar comigo. Aí o assessor, que era o Cláudio Praça, que era assessor do deputado Samir Achou, meio que falou, esse cara aqui da revista Veja, ele teve um monte de fotos. Aí tinha foto minha, tinha um documento, um dossiê meu, né? E você nunca percebeu que tinha alguém tirando que é clique, foto, essas coisas lá, assim, eles, é muito comum. E durante este momento, né, fervoroso da Constituição, tendo feita, então nesse momento eu recebi o convite e comentei com 2 ou 3 amigos políticos ali, olha, não sei o que, teve uma festa aqui em São Paulo e eu vim com o Tuma, no avião particular, com Tuma, com o senador? O Romeuzão. O Romeuzão, falecido. E veio o Gastone, veio o Digênio, a gente veio para uma festa aqui, e nessa festa tinha uma colunista que fazia a coluna do Amaury Júnior. Foi assim que aconteceu. Você topou de imediato? Aliás, essa festa... Você conversou com alguém, conversou com pai, mãe, irmão? Não, porque isso daí se tornou uma coisa que não era... eu tive o convite... Acabaram aceitando por você, né? A pressão, na verdade. Foi. A coisa aconteceu tão atropelada de trás para frente que nem eu entendia muito aquilo. Né? Foi muito difícil aquilo naquela época e, ao mesmo tempo, também o que estava acontecendo estava valendo. Eu também não era tão preocupante, mas era. Né? E a Playboy era muito diferente, né? A Playboy era uma coisa mais sensual do que sexual, né? Antigamente era diferente. Você olha, eu desafio tudo. Ana, eu desafio qualquer pessoa. Né? Coisas assim, você insinuava mais do que mostrava. Olha, isso eu falo pela minha. Eu tenho uma amiga que fez, acho que foi o maior número de capas da Cida Ventura. A Cida, ela saiu exatamente quando começou a se expor demais. Ela fez aquelas mais escondidas, depois quando ela começou a se expor muito, e acabou a carreira dela ali. Quando você começou a se expor demais, começa a se expor demais, de repente você... E a Cida sumiu, nunca mais eu tive... Na verdade eu não era amiga, era minha vizinha, eu era novinha e tal. E via aquela movimentação, né, por causa da Playboy.
Mas a Playboy teve o auge dela com essas grandes mulheres. Miss Brasil, a Playboy tinha uma coisa mais de mulheres conhecidas, né? Se é bonita, vai fazer. Não tem, acho que não você tem, tinha mas a que Playboy. ser a conhecida, né? Você tinha que ser a Bruna Lombardi, a Hortência. Ou ter um título como o teu. Ou ter este gancho. Porque a capa foi essa, né? Só que a minha capa foi proibida. A minha capa... Você tirou no Congresso? Não, eu tirei no estúdio que eu fiz, assim, eu vim para São Paulo. Não, deixa eu te contar. Quando eu vim para a festa, só para voltar a história da festa, eu vim para a festa, inclusive eu me hospedei na casa do Digênio, com a mãe dele lá, Dona Maria, não sei se é falecida. Então eu vim para voltar no outro já dia. está meio velho, acho que a mãe... Isso é tão antigo, né, que não tem problema ninguém falar, mas é a história, claro. entendeu? É a minha história. E nessa festa... Né, não sei, acho que foi até na casa do Adib Jatene, teve do saúde, alguma coisa, eu fui acompanhando o Digênio nessa festa. E nessa festa eu comentei com alguma mulher que era jornalista e trabalhava com a Mauri Júnior. Então, quando eu voltei para Brasília no dia seguinte, a minha mãe já estava de cabelo em pé, o telefone não parava de tocar, porque saiu uma nota, acho que foi na Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, onde ele tinha uma coluna, Diário Popular. Diário Popular na época. Eu acho que era Diário Popular. E saiu lá que Samir perdeu-a, não é achou-a, né? Que era Samir achou-a. Sensacional, chefe, sensacional. Aí começou, deputado, aí começou aquela pressão dentro do gabinete. Aquele número de jornalistas atrás de mim para saber se eu ia realmente fazer essa Playboy. Eu comentei que eu tinha tido um convite. Isso porque era uma festa cheia de gente poderosa, isso e aquilo, eu comentei assim. E acaba vazando mesmo, não tem jeito. Aí a moça pegou, postou aquilo, não é de postar, não, escreveu. E aí quando eu voltei para Brasília, a confusão estava amada, o circo estava pronto, a minha cama estava feita e eu não tive mais paz. Então eu não podia mais trabalhar. Aí começou... Logo você saiu do gabinete? Logo eu saí do gabinete, mas foi muito rápido. Foi muito rápido tudo isso, porque eu não conseguia trabalhar, eu não podia mais ir buscar as assinaturas. Eu fazia um trabalho como assistente de gabinete, não tinha nenhum peso que eu fazia, assim, demais, né? Era até pela minha falta de experiência. Mas eles acabaram que começou a atrapalhar o gabinete. Sim. O fato de eu estar presente. Eu poderia ter tido umas férias, uma dispensa por um tempo, mas não. Aí houve a pressão do próprio presidente do Congresso, do Ulisses Guimarães, onde eu não poderia mais ter acesso às dependências do Congresso. Então eu falei, mas que crime eu cometi? Que contrato eu assinei? Nenhum. Que porcaria é essa, né? Como tudo isso está acontecendo e nem as fotos eu fiz. Aí começou a bancada dos protestantes que tinha na época, que era tudo sempre teve, né? Aí sempre tem uma bancada, teve uma mais religiosa, assim, não lembro qual foi, mas que fez toda uma pressão, que não sei o quê, tinha tido uns quadros pintados a óleo, uma vez uma exposição lá, eles mandaram tirar. Então, foi um horror. Aí eu procurei a bancada das mulheres, da Rita Camata, da Benedita da Silva, né, que era uma bancada feminina que poderia me ajudar. Então, elas realmente, né, a Benedita foi a única que me deu uma mão e falou, Milene, tá errado o que eu tô fazendo com você, isso é preconceito. Aí foi a primeira vez que eu ouvi a palavra preconceito. Estão te discriminando. Ainda mais ela, porque era a Benedita negra, mulher, né, política. Então ela tinha já tinha uma certa intimidade com a questão do preconceito. Né? Aí você tirou as fotos lá? Aí começou tudo isso, aí eu não pude mais trabalhar, um monte de jornalista, um monte de coisa, convite para isso, para aquilo. Eu entrei num acordo com eles, fiz as fotos e fiz fotos... Valeu a pena na época, financeiramente? Financeiramente eu não era conhecida, ninguém, né? Então eles me pagaram. Olha, essa conta a gente não sabe, eu não sei dizer muito bem. Porque antigamente não tinha muita essa conta. Não sei, eu acho que, olha, eu tive uma divulgação internacional pelo episódio, porque saiu na capa como a mulher, a secretária, a mais bela secretária do Congresso, sendo que a minha capa, a foto de capa, a gente não produziu, não foi postada, era para a minha Playboy sair a capa de outubro, a Jaqueline, se não me engano, ela era de novembro, aí anteciparam, mas me colocaram com a foto de rosto na capa, né? E foram 8 páginas, com página dupla e tudo. E antes dessas fotos saírem, eu fui para o Jô Soares, o Faustão tinha programa também em outro lugar.
Eu fiz um monte de programa então, sem ter a revista na revista. mão. Sem ter. Eu tinha fotografado, mas a revista não tinha. A imprensa já me chamava sem ter a revista na banca. E nessa época você já estava em São Paulo ou não? Uma divulgação muito grande, internacional, antes pelo fato de ter jornalistas do mundo inteiro ali no Congresso Nacional. Verdade. Né? Então, aconteceu isso tudo assim muito de repente, meu pai me apoiou, nessa época eu morava só com a minha mãe, e a minha mãe ficou muito preocupada e ficamos um pouco assim uma com a outra, porque ela trabalhava com o líder do PFL e os jornalistas não me encontravam em encontrar ela, iam atrás dela para saber se, né? Porque jornalista é a gente assim, né? Eu sou jornalista, você. Claro. Então foram atrás da minha mãe, ela começou a ficar de saco cheio daquilo, ela falou, Milene, um tempo para isso. Ela falou, mas eu estava fora de controle já. Aí eu fui para São Paulo fazer um programa, fui fazer outro, isso e aquilo. Quando eu vi, a revista saiu, fiz uma festa belíssima na Academia de Tênis em Brasília, e foi um sucesso, e deu tudo certo. Eu fiquei chateada na época com o negócio de não ter sido a capa inteira, mas passou. Claro. Eu assim fiz logo um contrato. Você só fez uma Playboy ou fez só, mais? Eu nunca mais fiz nenhum. Nunca mais. Eu tive vários convites, mas eu sempre falei, eu sou mulher Playboy. E fiz, olha, eu tenho 48 anos, tem 27 anos que eu fiz a Playboy. É muito tempo. Né? Então, eu poderia, 27 anos, né? Olha, não é para falar para você não, mas até pouco tempo, uns 4, 5 anos, eu tive convite. Mas se não é Playboy, se não fosse uma coisa assim, naquela época, que eu ainda me exibia mais com isso, mas eu fiz ensaios mais... Quantas atrizes mais velhas, né? Artistas mais velhas usaram para Playboy? E eu sempre assim, né? Sempre procurei me cuidar e tal. Então, quando tinha assunto envolvido comigo, alguma coisa profissional, aí sempre aparecia um convitezinho. No decorrer da minha carreira, eu fiz alguns ensaios, mas nada nu, sabe, a coisa insinuante. Agora, a minha Playboy, que a gente estava conversando antes, eu desafio você a ver uma foto minha que tenha um nu frontal, onde apareça de verdade a moça. A moça. Não, Ana, é assim, ó. É assim, porque, tá pelada assim. Mas era assim. Porque não tinha isso. Era não tinha posição que ficasse vulgar, que ficasse, sabe, que não ficasse, que não fosse instigante. Né? Que eu acho que o grande babado, grande sacada do nu é você enxergar com outros olhos. É você insinuar, né? Outro detalhe, eu não tinha Photoshop, eu não tive a época do Photoshop. É verdade. Eu fui o que eu sou, que eu era naquela época. Né? Então, minha amiga, aí foi aí. Depois eu vim morar em São Paulo. Aí você começou, aí você decidiu ser modelo. Aí eu fiquei modelando e fiz um contrato com a TV Record, com o Luiz Lauro Show. E fiquei... Que foi deputado também, olha que ironia. Você foi estadual de Campinas, aí o deputado... O irmão do Jonas Donizete, os prefeitos de Campinas. E aí o Luiz Lauro, muito maravilhoso, um artista também, grande apresentador, fazia um programa de calouros, tipo hoje tem, né, onde já tinha na época. Ele era o Raul Gil, querido do Silvio Santos, lembra? Vinha a caravana do Luiz Lauro. Do Luiz Lauro, do Silvio Santos. Eu comecei a ficar naquele júri dele, eu fui fazer um programa, aí ele me chamou pro segundo, pro terceiro, aí eu me apaixonei, assim, de amor pelo Zácaro, que os programas eram gravados, que Deus tem, o maestro Zácaro. Abandonado o Teatro Zácaro. Aquilo ali virou sucata, já era, né? Que é isso? Sabe quantas pessoas nós conhecemos nessa vida, né? Quantas oportunidades, quantas pessoas maravilhosas, e o bom é isso, a gente tem história para contar. E ninguém lembra mais do Zácaro, o grande maestro Zácaro, ninguém lembra mais. Você não lembra mais. As pessoas não lembram. Como Sargentelli. A Sandrinha ainda leva, ainda bem, né, o nome de Sargentelli aí, mas... Mas nada como ser vizinha do Sargentão. Eu fui vizinha dele 2 anos, há 3 anos, de porta no mesmo prédio. 3 anos vizinha. Olha, a gente vai para o intervalo rapidinho, a gente parou aí no Luiz Lauro Show. Mas tem coisa, tem site, tem marca, tem revista, tem programa de rádio, mas a gente vai saber sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil.
Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Olá, eu sou Nícia Amorim, cabeleireira dos famosos e trabalho no Lohan Hair Celebridades. Você que está assistindo Ana Kaline Entrevista tem um presentão aqui no nosso salão. Marque o seu horário, agenda e vem aqui que a gente está esperando por você. Voltamos com a Ana Kaline Entrevista, hoje recebendo a apresentadora, modelo, empresária Milene Macedo. Tem tanta coisa pra gente falar que eu nem sei se vai dar tempo. Mas a gente parou aí na época do Luiz Lauro Show, que você foi jurada. Aí depois você criou sua própria marca. Eu lembro até hoje, quando você me mandou, acho que foi por e-mail já, né, a maçãzinha. Eu falei, o que é? Aí você falou, vou fazer um programa erótico. Foi. Conta como é que... Foi aí que você virou apresentadora mesmo. Foi. Aí, essa questão, nessa época, antes disso, eu gravei um disco. Ah, gente, ela cantou. Eu, nessa história do Luiz Lauro... Você gostava de cantar? Não! Eu canto igual a Angélica, no playbackão. Quer dizer, mentira, eu acabei fazendo algumas aulas, mas eu não sou cantora, sabe? Isso foi tudo uma fase onde eu estava lidando com esse pessoal do júri do Luiz Lauro, muito cantor, conheci o Chitão, conheci um monte de gente ali, e a Elô Pinheiro, todo mundo que eu conheci estava ligado de alguma forma à música, grandes produtores musicais, me chamaram para gravar um disco. Então eu saí dessa história da Playboy e virei cantora. Mas virei por um outro convite. Aí dessa história fiz uns 2, 3 anos de show. E você apresentava em programa de auditório, essas coisas? Não. Eu só ia pro júri do Luiz Lauro e comecei a divulgar meu disco. Aí eu comecei a cantar no Bolinha, no programa Mulheres. Eu contratei 2 bailarinos negros, de lente de contato azul. Você não tem nada disso? Eu tenho gravado? tudo isso, eu tenho LP. Aí eu depois, aí eu fiquei fazendo. Eu fiz show no Paládio, no Shopping Guarulhos. Com banda, ao vivo. Só que aquela coisa, as pessoas estavam me vendo dançar, era aquela produção que você fazia hoje, né, essas coisas mais pra divulgar, não tinha música minha com voz de cantora, né? Então eu comecei a não querer passar tanto mico e comecei a vender show, eles chamavam bailão. Então era um monte de empresário me vendendo, então eu não tinha, era de segunda a segunda, assim, 3 shows na noite. Eu saía de um show em Mogi, eu ia para Guarulhos, eu saía de Guarulhos, ia para não sei aonde. Eu tinha 3 shows e comecei a ganhar dinheiro com isso. Era dinheiro na hora, pago. E eu fiquei fazendo isso. Ia no Luiz Lauro e me divulgava. Na hora que eu comecei a cansar disso, aí outra ideia foi, vamos lançar uma marca. Vamos pensar, não lembro quem estava comigo. Já estava casada nessa época? Não, eu me casei com 27 anos. E aí eu já tinha uns 5 anos assim, fazendo essas coisas. Mas quando o Guna me conheceu, meu marido, que está casado comigo hoje, ainda que te aguenta até anos, hoje. Que te aguenta até hoje. Nós somos casados há 21 anos. Então, naquela época, ele ainda pegou coisas de show comigo. Ele chegou aí comigo ainda em alguma... Milene, faz um show aqui, uma apresentação aqui, vai ter um concurso de missa aqui da primavera. Canta, faz abertura cantando. Eu fazia, eu ia. Mas né? você conheceu ele nesse meio? Não tem nada a ver. Aí, quando eu saí do negócio de música, diminuir isso, eu falei, vou me tornar empresária e vou fazer a grife Mulher Maçã. Porque a maçã é símbolo do pecado, símbolo de Nova York, eu adorava Nova York, sempre adorei. Aí a maçã, MM de Mulher Maçã, MM de Milene Macedo. Aí eu criei uma logomarca, registrei, fiz toda aquela coisa e lancei 8 produtos. A pessoa não lança um esmalte. Não, ela lança calça jeans, meia calça, acessórios, batom. O batom começou a fazer maior sucesso. Mas você teve parceria ou foi uma Foi coisa parcerias. sua? A empresa me procurava, a marca de jeans, não sei o que, Milene, vamos fazer uma parceria. Só que naquela época eu não pensava como empreender isso de uma forma verdadeira e comercial bacana. Eu não tive cabeça para seguir isso. Então eu fui fazia uma leva, 10 mil batons, não sei quanto disso. Eles iam vendendo, a metade eu dei.
Eu ia pra onde eu ia... O Guna tá aqui, ele só dá risada, porque ele sabe todas essas A histórias, metade né? eu dei pra isso aqui, fui dando tudo da grife. Me lembro, você mais dá a grife do que você vende. Então, naquela época, eu falei, também acho que não é por aí. Eu vou escolher um produto só e ficar trabalhando. Mas surgiu uma oportunidade na TV de fazer e utilizar os produtos para vender dentro de um programa onde fosse um talk show erótico, chamado Mulher Maçã, programa Mulher Maçã. Então eu fiz uma poltrona, Karine, que era uma maçã, parecia um trono de rei, mordida, e ali eu comecei a trazer convidadas que tinham posado nua, naquela época muitas revistas, né, ainda tinha Sex, Status, Ela, né, Hustler, um monte de coisa assim. Você trabalhou para Hustler? Trabalhei também para Hustler. Aí eu fiquei com 2 ou 3 produtos da grife e mantive aquilo por um tempo. Fui fazendo aquilo da grife, Mulher Maçã. E fiquei apresentando esse talk show, Mulher Maçã, ainda na TVA paga, né? Era na TVA, não é? Era na TVA, canal adulto, que tinha as pimentinhas e tal. Aí fiquei fazendo, aí tive essa experiência também. Aí a Hustler, tanto eu divulgar e fazer essas coisas, mostrar isso e aquilo, me chamou para trabalhar, escolher as capas, ser a produtora da capa do mês. Aí eu fiquei lá um tempo, mas aí eu já estava namorando o Guna. Eu já tinha conhecido o Guna, eu tinha 26 anos por aí, 27, eu tinha feito 27 anos por aí. E aí logo em seguida, com 4 meses, nós fomos morar juntos, eu e o Guna, e nos apaixonamos e eu continuei fazendo um programa, fizemos mais um tempo o programa, continuei cantando um pouco nesse tempo. E o programa Mulher Maçã, depois de uns 2 anos ele acabou. E eu fiquei em casa e eu pensei, o que eu vou fazer agora, né? Aí eu falei, tá faltando um filho nessa história. Mas foi indo. Quando eu vi, eu estava 4 anos casada. Sem filhos? Sem filhos e eu fiquei... Mas trabalhando ainda? Não, eu fazia coisa assim... Você virou dondoca, né, nessa época? Virei um pouco dondoca, né? Aí fiquei sem trabalhar, fiquei mais quieta, fiquei mais em casa, curti a vida de casada, mas sem filhos, mas fiquei assim, curtindo a vida dessa forma. E não indo assim, Milene, vem ser jurada desse programa, vem fazer uma participação aqui. Quando me chamavam para alguma coisa, eu ia. Desfilar no carnaval, eu fui madrinha de bateria, destaque, um monte de coisa, essas coisas tudo eu fazia. Claro. Teve um momento que... Até para não ser esquecida, né? Acho que também mas jovem ainda. E aí teve um momento que eu falei, não, agora tá na hora, né? A gente nós estávamos casados há 4 anos, aí nós providenciamos a Mayla, que hoje tem 16 anos. E aí tivemos a Mayla, e depois da Mayla nós fomos morar em Alphaville, e lá eu também cheguei em Alphaville e fui fazer 2 cursos dentro da área de jornalismo, eu queria ser jornalista. Mas você fez FIA nessa casada já? Casada. Você foi fazer faculdade já casada? Eu fiz faculdade e quando terminei eu engravidei da 2ª filha, a Mel, que tem 10 anos. Então, acho que eu falava com você. Os vídeos, tá bom. Aqui é ao vivo assim, imagina. E a gente tá em casa. Mas aí a Mayla, eu cheguei em Alphaville, também fiquei curtindo alguma coisa, conheci um monte de gente, comecei a fazer alguns eventos, começaram a me chamar muito, Milene. Um lançamento de uma loja, de uma boutique de joias, isso e aquilo. Você acabava ajudando a Eu comecei a fazer um RP e comecei a ganhar dinheiro com isso. No final eu fiquei 3 anos fazendo estes eventos e eu não parei, eu tinha evento 3 vezes por semana. Agora deixa eu voltar só um pouquinho, a gente falou sobre a questão do preconceito. Primeiro foi a situação no Congresso Nacional, depois a Milene passou por uma situação muito semelhante, né? Com a TV Justiça em São Paulo. TV Justiça. Que você foi super bem no teste, te contrataram, aí descobriram que você foi Playmate. Foi. E acabaram te tirando também. Cheguei para entrevistar o meu convidado, fiz a pauta, todo o pessoal, o programa que a Karine está falando. Era o Código de Honra. Código de Honra, da TV Justiça, em rede nacional. Eu participei de um convite da faculdade, um concurso, e do 1º ao 4º ano. Eu acho que eu estava no 3º ano, 2º ou 3º ano. E ali eu participei e fui a escolhida. Né? Então, fiz vários programas, entrevistei até aquele da reprodução humana, Roger Abdelmaci, que ia falar das leis. Eu também entrevistei o Roger Abdelmaci. E todo mundo que era indicado ali pelo grupo, da FIAN, da FMU e tal. Estava indo tudo bem, um belo dia cheguei para entrevistar um ministro do Supremo, um procurador, eu acho.
Enfim, cheguei, tinha uma outra pessoa conversando com ele já na antessala e tudo. Eu falei, mas como? Né? Não, Milene, você não vai fazer mais um programa. Na hora, eu falei, mas como? Eu entrevistei o cara, fiz a pauta, a entrevista com ele, tô tudo aqui pronto, vim para fazer o programa, ninguém me avisou nada. A gente quer falar com você. Fui para a diretoria da faculdade e lá eu soube que, infelizmente, né, eles souberam que eu tinha saído na Playboy e que eu não poderia apresentar o código de honra que eu fiz a Playboy. Eu falei, ponto, como assim? Porque saiu uma notinha, a Playboy, onde anda Milene, onde anda fulano, onde anda Beltrano? A Playboy acabou que soltou uma notinha dizendo que a Milene estava fazendo esse programa no código de honra e colocou uma foto minha. Aí causou esse desgaste todo, eu fiquei chateada e mais uma vez eu perdi o emprego. Você acredita nisso? Acredito. Aí eu voltei para minha casa, já morava lá em Alphaville. Falei, não, agora eu vou ficar quieta. Aí fiquei um tempo triste e falei, vou engravidar da segunda filha. Aí fizemos a Melanie. Fizemos a Melanie, fizemos a Melanie porque ela foi feita no laboratório. A Melanie foi feita com a doutora Mariângela Maluf. Por isso que até na pauta com o Roger Abdemar, quase ele fez o filho. Porque eu falava, olha agora que sorte, você não seria ter uma filha do Roger Abdemar. Você já pensou? Que horror, gente. E eu procurei. A gente ri dessa história, mas para essas mulheres que passaram por isso, esses maridos, porque tem aquela coisa, claro, né? Nossa. Você tem expectativa de um filho seu e do teu marido. De repente você descobrir que o sêmen não é do seu companheiro. Que absurdo, né? Esse cara é um bandido. Prisão perpétua e pouco. Que ele vivesse a mesma experiência para ver como é bom, né? Mas mudando de assunto. Mas aí você parou um tempo. Aí eu parei um tempo e depois que a Melanie nasceu, isso e aquilo, eu terminei a faculdade. E depois que a Melanie nasceu, eu voltei a fazer os eventos e o ano passado, retrasado, eu acabei e fiz outros cursos, fiz outras coisas. Claro. Você nunca parou, na verdade? Não, nunca parei. Né? Assim, você ficava se mexendo. São várias fases que a gente passa, né? Aí o ano retrasado, a Melanie quebrou o pezinho e eu acabei cancelando um monte de evento e ficando em casa. Aí eu falei, vou fazer um programa de gastronomia. Porque essa coisa de falar muito... E você gosta muito de cozinha, né? Já tem o jornalismo. Eu fiz cursos também, de reportagem, bancada, noticiarista. Fiz aqueles cursos do Senac, com DRT. Então eu falei, recebo tanto na minha casa. Eu sou louca pela gastronomia. Eu cozinho, tô devendo. Tô devendo pra você. E ela posta as comidas. Olha aí, ó. A gente tá passando. É o programa da Mexendo a Panela. E as pessoas cozinham no seu programa? Então, esse era um programa que eu fiz a última temporada, ele foi ao vivo. Esse foi ao vivo. Pessoas... Que eu fiz na Avenida Paulista, pela TV Geração Z. Né? Mas fiz também uma temporada em estúdio com a Delano, de Aldeia da Serra. E eles me deram também todo o suporte, né, entre outros parceiros que eu tive. Olha lá, de novo. Ela colocou isso. Daí é um videozinho de alguns convidados dessa segunda temporada. Foram 23 convidados. É gente pra caramba, ao vivo, com comida, Ana. E o povo cozinha. Ai, Sebastião é lindo, deixa eu ver. Esse eu tava fazendo na Delano. E eu tenho 2 aí gravados inéditos para serem exibidos, acho que deve ser E a mulher das mil faces, a Milene Macedo, sempre fala. Mas isso aí tudo eu faço, as comidas. Todas, eu adoro decorar o prato. Meu negócio é gastronomia. Você gosta de cozinha? E eu gosto do fervo, eu gosto de brindar, cozinhar bebendo, brindar. Eu não vou poder participar do seu programa, porque eu não cozinho nada. Mas você cozinha... Faz um mexidão, pode ser assim? Arroz, pega um restaurante. Tá ótimo, a salsinha. Não, você fazer uma salada de taco. Doritos. Que é uma delícia, gente. Por sinal. Olha lá que legal. Então eu providenciei uma série de coisas, tive alguns apoiadores para Mexendo a Panela, escrevi o texto, montei todo o programa. Estava até conversando, né? A gente começou a conversar um pouquinho com a tua filha, com a Flávia, que está aí também entrando. Vai estrear um programinha. Você tem que fazer, vai estrear o programa. Parabéns, Flávia, que Deus te abençoe muito. Agora tem que fazer de tudo um pouco para você aprender. Realmente é assim. Eu participei integralmente de toda a produção do meu programa. Eu sou a produtora, a idealizadora, a apresentadora, a cozinheira, a cabeleireira, tudo. E eu faço tudo. Eu montei. Depois eu consegui ter algumas
ajudas, parcerias, mas eu idealizei tudo e com muita ajuda do meu marido, do Buna, ele não deixou de participar de um programa comigo. Parceirão, né? É, tem que ser. Mas você sabe que foi uma proposta... Mas o Buna cuida, viu, gente? Ele não é bobo nem nada. Ele não larga cuida. essa mulher assim, não. Ele não larga... Não. Eu viajo, tenho as coisas, mas ele não... Sim, cara. Eu não sou uma pessoa tolhida de nada. Aliás, nunca nenhum homem ficaria comigo dessa forma. É que o Buna me deixa ser quem eu sou. Falar o que eu quero e eu tenho o meu jeito de ser. Né? Então a gente se dá bem. 21 anos por isso, à toa, claro, né? casamento é casamento, né? Claro. Tem altos e baixos. Claro. Às vezes a gente briga, fica de mal, né? Sabe? Fica de Mas tem que ficar de bom. mal. Tem que ficar de mal. É, porque mas a bases, gente fica fazer de as mal. bases é muito bom. É o melhor de tudo, É. né? Então essa coisa da gastronomia é o que eu quero continuar fazendo agora em 2016. Tem ali o esquema, né, da TVGZ de continuar alguma coisa com eles ou não. Ainda a TV está se reestruturando numa nova fase. Sim. Talvez eu vá, talvez não. Eu deixei 2 programas inéditos gravados com eles. E já estou com outras oportunidades com produtora para exibir o programa em outro local. Fiz um monte de contato comercial o ano passado, plantei bem o programa e, graças a Deus, eu saí em 2015 no azul, no que se diz respeito às pessoas que realmente vestiram a camisa, que acreditaram em mim, como as marcas que estiveram comigo, a Black & Decker, a Delano, Pão de Açúcar. Então eu consegui ter credibilidade para ter marcas assim. É e eles claro. me perguntam, Milene, você vai E uma começar? marca dessa Você vai continuar? E vai se continuar aliar onde? muito. Né? E eu gosto de fazer o programa assim como temporadas mesmo. 4 meses de programa, aí você... Na gastronomia, isso é muito interessante, porque você também... Tudo a gente tem que ficar se reciclando, né, Claro. Ana? Mas tem muito movimento a gastronomia. É um mercado que gera milhões e milhões, e hoje em dia todo mundo é São gourmet. Paulo é o centro da É o gastronomia. centro. Acho que do mundo, né? É. Você tem todas as cozinhas em São Paulo. Todas. Você comer comida tailandesa, você tem grega, mexicana, Tudo. claro, japonesa. A gente teve uma invasão aí, assim, de restaurantes japoneses. Japoneses, Né? orientais, Malasiano. Malásia, Eu vi um restaurante Indonésia. malasiano, indonês, tudo Eu isso. fiz um mês no programa onde eu levei 5 países diferentes. O Chile, Peru, Itália. Então, na verdade, para mim isso foi um exercício muito grande. Primeiro, como você, que é uma experiente jornalista, coisa cultural, de fazer né? ao vivo, né? Eu Claro. fiz essa temporada e tive assim, um trabalho muito grande ao ter que ter um convidado, falar um pouco daquele idioma, entender alguns termos do que ele fala referente à gastronomia. Isso é uma pesquisa que eu fazia antes. Então, se eu fazia o programa toda sexta-feira, segunda-feira, eu já começava a martelar muito isso, pelo prato que ele ia fazer. Eu que providenciava... Você decide o prato ou a pessoa fala assim, Eu- olha, eu vou fazer isso e você Depende. providenciava os ingredientes? Depende do convidado. Quando é restaurante, o cara é chefe, ele vai falar, Milene, eu vou preparar para você uma almôndega no leite de coco, recheada com queijo brie. Eu nunca comi isso. Então eu quero aprender, então ele que prepara. E ele é o Entendi, chefe. entendi. Né? Então eu tinha que saber alguns termos dessa região onde esse prato é mais feito, é mais divulgado. Então eu aprendia muito na pesquisa no Google para poder fazer um programa que tivesse conteúdo, porque você tem que produzir conteúdo. Ao mesmo tempo a gente tem que conversar, eu tenho que picar, eu falo, Ana Karine, você, por favor, pica esse alho, você coloca aqui, nós vamos fazer uma salada juliana. Eu vou falar assim, ó, o risco que você corre. Isso tudo, É. o transporte da comida para o estúdio, então era uma preocupação, Ana, de me deixar extremamente ansiosa. Fazer o mexendo da panela. Ah, mas se não tem adrenalina, Mas- não vale a pena. Exatamente. Aí você, o dia que eu sentar aqui E não tiver essa sentir um adrenalina- friozinho na barriga, ou não gaguejar um pouquinho, ou trocar o nome, eu recebi a Adriana Violeira, chamei o grupo dela, o programa inteiro de Ai, meu Deus. rabo de saia. Meu E era a Deus. barra da saia. Eu sei, E eu isso sempre acontece. tinha que me corrigir. Não, nem fala. Então você falou assim, se você não fizer isso, É verdade. não é você, gente. Ninguém é perfeito. Não, assim, e olha, o né? aprendizado que a gente O tem, tempo né? todo. Então não Então, a dá. gente tem que ir pras cabeças. Trocar fazer, nome, né? trocar nome, eu fiz um monte. Ah, quantas E vou gafes? fazer. Você tem alguma gafe que você cometeu que você lembra e você dá risada Ah, sozinha? uma última foi triste agora nesse programa Mexendo a o Panela. que aconteceu? Que foi com... Meu Deus. Com quem? Que foi com o Sebastian. O que você fez? Eu chamei ele de Lafon. Mentira! Chamei ele de Lafon. Era bem parecida, né? E eu Você chamou desfilei de Lafon? com o Lafon na Beija-Flor.
Então foi isso, é do Fábio. E eu tive contato com ele, né, na Beija-Flor, do Joãozinho 30, naquela época de Ratos e Urubus, Larga Minha Fantasia, que eu desfilei, fui destaque da Eu Beija-Flor. lembro. Eu tive umas coisas bem bacanas que não dá pra falar hoje, mas hoje eu tô muito focada no programa, mas tem bastante história boa mesmo. E você chamou Sebastião de Lafon. Chamei. No final do programa, porque eu juro, Ana, que quando eu, na primeira palavra com ele, ia sair, isso eu consegui segurar. Mas foi o programa inteiro eu falando, me policiando. E no final, tchau, querido, um beijo, a comida tá uma delícia, ai, gente, olha isso e aqui. Pluft, chamei o cara, aí ele olhou pra mim, não gostou. Claro, né? Porque ninguém gosta. Isso é uma homenagem, você brinca, já. Ele falou assim, não, eu queria fazer uma homenagem pro saudoso Lafon, né? E aí, todo mundo tem uma gafe. Tem. Eu tenho várias. Várias. Quando eu nunca fiz aí futebol. conta, moça. A primeira vez que eu fui fazer futebol, Tele Santana era técnico do São Paulo. O Raí jogava na época do Raí, do Zé, do Ronaldão. Estou lá no CT de São Paulo, vi aquele homem lindo, né, na minha frente, o Raí. Espetáculo. E eu não lembrava o nome dele direito, porque eu nunca tinha feito futebol. Aí eu falei, como é que é o nome dele? Pô, será que é Raí ou é Rai, não sei o quê? Aí cheguei, fui perto dele, conversar, fiz assim, Rai. Ele falou, não, não é Rai, é Raí. Eu falei, nossa, eu pensei que fosse Rai de Raimundo. Ai, meu Deus. Ele olhou pra mim assim, mas foi tão espontâneo. Claro, ele que não até foi deu pro risada. Mas Não. conversando assim. Aí vinha o Tele do meu lado, eu fumava, né? Moça, não fume. Antigamente você podia fumar. No estádio, né? Lá no centro de treinamento. Moça, joga esse cigarro fora. Eu jogava o cigarro, às vezes eu não olhava onde ia, né? Então, gafes homéricas. E a gente não esquece nunca. Não esquece. A gente vai estar aqui para aprender, né, Aninha? A gente está aqui para aprender. Eu acho que o Raí deve lembrar disso até hoje. Porque... Mas olha, pode saber, quando eu retornar aí com o Mexendo na Panela, ainda não sei aonde, como vai ser isso, mas vou retornar com ele. Esse tempo está sendo bom para eu amadurecer e baixar essa ansiedade, porque eu sou muito ansiosa. E nesse período de 1 ano e 4 meses fazendo esse programa, eu fiquei com 9 quilos a mais. Nossa! Eu estou no tratamento ofensivo, não bebo tem 10 dias hoje. Um drink, eu faço tudo, mas numa dieta do sopão da USP, do Incor. E com outras coisinhas a mais, equilibrada. Mas eu tô, minha filha, na busca, porque eu falei, eu tenho que voltar para minha nova temporada. Tá ótima. Muito tá melhor. Linda, para. Olha, o nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Eu quero agradecer a audiência de vocês, né, meus internautas e também meus telespectadores da TV Guarulhos. Quero lembrar que, olha, chegando o carnaval, né? Tem bloco no Lapa 40 Graus essa sexta-feira. E no sábado tem forró, gente. Forró e sertanejo. Que ótimo. É um lugar maravilhoso. Fui ver Sambô segunda-feira. Sensacional. E também quero mandar um abraço super especial para a Estê, lá do Tal Sushi, que também é nossa parceira aqui. E para minha amiga Ariana, que sempre está ligada no meu programa. Adoro quando ela comenta. Estou assistindo, estou vendo. Um beijo para vocês. Obrigada. Que você volte com Mexendo a Panela em breve. Quero ir lá. Já disse que eu vou cozinhar ou fazer uma saladinha de taco, um mexidão. Tá ótimo. Um sobra tudo. Como é que você falou? Restodonte. Restonute. Restodonte. Restodute. Restodonte. O resto de ontem. Ah, Em francês. Ela fala francês também, não falo francês. Restodonte. Ana, eu também quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz, obrigada. Muito sucesso sempre. Vou te convidar para ir no Mexer na Panela. Eu quero mandar um beijo também para quem está me ajudando aí nessa nova temporada a cuidar de mim, a minha drenagem corporal com tratamento, que é a Rosângela Robledo, lá em Alphaville, e a Mônica Salvador, dermaticista, que está cuidando da minha pele para essa nova fase. Então ela tá linda, a propaganda está sendo boa, viu? Mais uma vez, um grande abraço para vocês. A gente volta na semana que vem e eu vou receber o DJ Max Toretto, ele que é o rei das baladas sertanejas em São Paulo. Imagina, DJ e balada sertaneja. A gente vai entender tudo isso na semana que vem. Até lá!